Ser de Cristo não é ser qualquer coisa. E se você se examinar e ver que tu é qualquer coisa, não sai por aí dizendo que você é de Cristo. Porque Cristo fez uma boa escolha ao se entregar na cruz do Calvário por nós. Ele sabia que nós éramos especiais para Ele. E Ele via que nós éramos prejudicados com a perseguição daqueles mais sábios e instruídos. Então, se você diz ser de Cristo e persegue a igreja, você é um perseguidor de Cristo, não é servo de Cristo. Dá uma alusão aqui. Colocar uma ideia aqui na tua cabeça. Ser de Cristo é ser alguém que faz a vontade de Deus. O Senhor diz na sua palavra que a vontade dele é que prevalece. E ainda o Senhor Jesus diz que fazer a vontade dele não é pesado. Ele diz na sua palavra que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Eu gosto sempre de fazer uma lembrança que duas jumentas, ao qual Lucas fala que é uma jumenta, parece que Mateus diz já duas. O Senhor manda os seus discípulos vir buscar uma jumenta em certo lugar, num certo bairro. Eu quero te dizer, o Senhor simplesmente mandou buscar aquela jumenta, assim sem mais nem menos. Ah não, Ele é poderoso, Ele é Senhor, a autoridade dele está acima de qualquer coisa. Não, não é assim. Aquele proprietário daquelas jumentas conhecia Jesus e tinha uma dívida com Jesus. Quando aqueles homens, os discípulos de Jesus, chegou até aquela casa, eles soltam as jumentas para levar para Jesus, porque foi segundo a palavra que Jesus disse. Vão lá e desamarre aquelas jumentas e traga para mim. E aí ele diz assim ainda, agora se perguntarem o que vai fazer com essas jumentas, por que está soltando elas, vocês digam que eu preciso delas. Olha aí, ser servo de Deus, ser seguidor de Cristo, ser de Cristo é alguém que o Senhor precisa de você. Aquelas jumentas já não era mais uma, mas sim duas. Poderia ser, se dissesse uma mãe e uma filha, elas foram soltas. Aqueles homens realmente gritaram bem alto, o que estão soltando as jumentas? O que estão fazendo com elas? Aí então alguém disse, é o Senhor Jesus que mandou soltá-las e levá-las até Ele. Ele disse que precisa delas. Quero te dizer uma coisa, se alguém vier pegar alguma coisa das tuas mãos e disser que é Jesus que mandou pegar, você vai ficar meio cabreiro, né? Primeiro você vai querer uma satisfação. Aqueles homens precisaram de uma satisfação. E quando foi dito, o proprietário com certeza lembrou de Jesus. Lembrou o quanto Jesus foi valente na vida dele, foi poderoso na vida dele, o libertou de uma certa dificuldades. Então eu quero te dizer para você, se você é ovelha de Cristo, se você é seguidor, você precisa ser alguém que o Senhor precisa de você. Você precisa ser alguém que vai ser usado pelo Senhor e que nenhum impedimento pode acontecer. Porque o Senhor, Ele tem entrada franca na casa de seus servos. Ele diz na sua palavra, eu entro, bato a porta, né? E se você abrir a porta, eu entro. Eu sei contigo e você comigo.
Mas se você não abrir, o Senhor Jesus vai bater o pezinho e vai sair fora, não vai forçar a barra da tua vida. Eu quero te dizer um negócio, quando o Senhor Jesus te salvou, Ele sabia do valor que você tinha para Ele. O Senhor Jesus sabia do valor que você teria para Ele. Hoje você diz que é de Cristo, mas eu quero te perguntar, você tem algum valor? Tem algum testemunho para contar de Jesus? Ora, se tem, então você está esquecendo que qualquer coisa dessa terra tem que ser sujeito a Jesus. Mas algumas sujeições não chegou até Jesus porque já no começo rejeitaram ele. Mas você não rejeitou ele. Você uma certa vez aceitou Jesus como um salvador da sua alma. Você uma certa vez alguém falou de Jesus para você, entendeu? E você resolveu acatar a palavra e prestar atenção. Quis entrar na firma de Jesus, né? Como se eu tivesse que se expressar dessa forma. Passou a ser um obreiro do Senhor, um servidor de Cristo. O Senhor Jesus diz que já não chama nós de servos, porque o servo não sabe o que anda fazendo o seu Senhor. Mas o filho sim, porque o filho está sempre em casa. Concorda com isso? Então, se você é filho de Deus, se você é servo do Senhor, você está sempre em casa. Jesus está sempre com você. Não pode haver rejeição. Não pode haver recusa daquilo que Deus quer fazer na tua vida. O que é que estão fazendo com essas jumentas? Por que as estão soltando? É o Senhor que mandou pedir. É o Senhor que mandou soltá-las. E levar até Ele porque Ele precisa dele. Precisa deles. Então aí aquele homem logo caiu na real. Eu quero te dizer para você, o Senhor precisa de você. Precisa de você na sua sinceridade, na sua franqueza, viu? E na oportunidade que você tem de ser dele. Ele precisa de você porque ele vê você alguém importante, alguém que tem um certo valor. Eu estou falando para pessoas que andam dizendo que é de Cristo e não é coisa nenhuma porque não aceitou estar com ele. Eu quero dizer para você, você precisa aceitar Jesus. Qualquer coisa que você faz nessa vida, por exemplo, você vai entrar num site, você tem que se cadastrar no site, né? Você vai entrar num serviço, você tem que se cadastrar no serviço. Tem que haver um cadastro. Você quer ser alguém, você tem que ir tirar seus documentos, está em dia, né? Tem que estar cadastrado nessa vida. Eu quero te perguntar, você está cadastrado no reino dos céus? Porque Jesus está voltando. Quando você chegar a esse tempo, que Jesus vier buscar toda a sua igreja, lá em cima ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque eu tive lá com vocês. Eu precisei de vocês. E vocês se recusaram. Eu estive enfermo e vocês não foram me ver. Eu estive nas marquises passando fome e vocês não me foram levar um alimento para mim. Eu estive nu e vocês não me deram o que de vestir. Estive com sede, vocês não me deram de beber. O Senhor vai mandar se apartar daqueles que têm valor. Então, cai nessa real. Deus falou muito no meu coração nessa palavra. Cai nessa real e se liga nesse negócio. Porque eu ando dizendo que sou de Cristo e não tenho nenhum valor para Ele. Você tem que ter valor. Você precisa de valor. Outra coisa, aquelas jumentas foram soltas, como foram dito, levaram até Jesus. E aí então eles caminharam por uma certa via, parece que o nome é Via Dolorosa, caminharam por aquele lugar e Jesus montado em cima daquelas duas jumentas.
Eu quero te dizer, o Senhor disse que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, ou vice-versa, como é que você possa entender, né? Então eu quero dizer para você, tá aí, tá onde está Mateus 11? Depois eu vou te dar uma conferida nisso. Eu quero dizer para você, Jesus está se esposando em cima de você, tá? Ele é leve, você não sente ele. Mas você precisa sentir, né? Mas ele é leve e suave, você não sente o corpo cansado mais. Você é sadio, você é saudável. Mesmo que tiver com uma enfermidade, mesmo que tiver puxando uma perna, mesmo que tiver com um olho difícil, mas você está conseguindo sobreviver. Isso é porque Deus, né, o Senhor Jesus não permitiu nada contra a tua vida. Então, desperta para isso. Jesus montou naquelas jumentas e saiu por aquela via dolorosa, e as multidões à direita, as multidões à esquerda, cada um com seus panos, cobertores, lençóis, e saíram colocando num caminho para que Jesus passasse com aquelas jumentas. É assim que está a tua vida. As pessoas que sabem o valor que tem Jesus, está zelando pela tua alma, está buscando trazer você até Jesus, está falando para você que Jesus é o único caminho. Aquele caminho da via dolorosa, aquele Jesus passeando ali em cima daquelas jumentas, aquelas jumentas era você. Aqueles homens, aquelas mulheres colocando aqueles tapetes, né, em forma de camisa, de lençol, de toalhas espalhado pelo chão. Jesus passando, aqueles homens sabiam o valor que tinha Jesus, mas também conhecia que aquela jumenta precisava pisar em lugares planos, limpos, porque ela tinha um Senhor poderoso sobre a vida dela. Sabe onde é que você tem que pisar? Sabe onde é que você tem que andar? Sabe o que você, em que lugar você tem que circular, andar, estar? É onde está Jesus. E onde é que está Jesus? Está só nos montes? Está só nas vigílias? Está só por aí onde você já busca? Não está na igreja. Está na casa dele. A casa que ele preparou para estarmos ali falando com ele. Então eu quero trazer isso para você. Você precisa estar no lugar certo e na hora certa do chamado de Deus. O Senhor diz que quando o Senhor vier como um relâmpago sobre a terra, diz que ele vai passar rápido como o relâmpago. E diz a palavra que aqueles que estiverem no telhado não precisam se afobar, não precisam se assustar, não precisam sair correndo, porque ele vai puxar. Aqueles que acharem que tem que descer para casa, não precisa descer, não precisa se... Enfim, né? O que você vai entender? Jesus vai passar. Mas você precisa estar leve e suave. Você precisa estar preparada. Para isso, leve e suave é você tirar teus karmas, tuas preocupações, tuas chateações, as perseguições que têm te perseguido, as pessoas que têm te atrapalhado, tem que tirar tudo do caminho. E aquelas pessoas que estendiam os cobertores, elas estavam fazendo isso, tirando as pedras do caminho, tirando os matos dos caminhos, botando aqueles lençóis para que Jesus passasse e fosse destino aonde ele ia. Eu quero te dizer para você, Jesus quer caminhar contigo. Jesus quer estar com você. Mas você precisa entender, precisa conhecer que Jesus é tudo na tua vida. Ele te ama. Então, esteja atento. Jesus está voltando.